Bíblia nas suas mãos, vamos declarar, como de costume, nossa confissão de fé. Todos juntos vamos dizer: esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo de número 1. Pode ser melhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo de número 1. Hoje nós iniciaremos um estudo acerca da carta de Efésios. No mês de janeiro nós estudamos sobre a carta de Tessalonicenses, a primeira carta de Tessalonicenses, e esse mês nós vamos, com a graça de Deus, tentar estudarmos a carta de Efésios. Capítulo de número 1, verso de número 1 e 2, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, esta é a Tua palavra, que nessa noite o Senhor possa ministrar ao nosso coração, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos, em nome de Jesus. Pode se assentar, por favor. Queridos, antes de entrar na palavra, eu gostaria de fazer um apelo para você. Nós temos um amado irmão que tem servido ao Senhor conosco e tem lutado para reconstruir a sua vida. Por algum motivo, ele andou um pouco afastado dos caminhos do Senhor, deu alguns murros em pontos de facas, assim como eu dei certo tempo da minha vida, e assim como você talvez tenha dado também. E esse irmão tem tentado reconstruir a vida dele, e ele nos procurou pedindo o auxílio para que, se a gente pudesse ajudá-lo com um bujão de gás, ainda que seja vazio, ele está empregado, ele consegue comprar vasilhas, panelas. Se você tiver para doar, depois você pode me procurar no final da reunião. Vamos ajudar este irmão, e eu tenho certeza que, fazendo a nossa parte, ele fazendo a dele, Deus abençoa dos altos céus, em nome de Jesus, amém? Efésios, capítulo de número 1. Antes de poder expormos as Sagradas Escrituras, eu quero poder falar com você acerca de alguns fatores históricos importantes que contribuíram para a fundação dessa igreja. É interessante que, quando você vai estudar a carta de Efésios, você vai ver de forma, dentro de um contexto histórico, algumas coisas importantes que contribuíram para a fundação dessa igreja. É interessante que Paulo, em sua terceira viagem missionária, ele desce, ou ele se concentra ao longo de aproximadamente 3 anos em Éfeso. Antes dele ir para Éfeso, ele estava em Corinto. Corinto era a capital da Acaia. E quando ele sai de Corinto, então ele desce para a Ásia Menor, aonde a capital da Ásia Menor era Éfeso. E ali ele fica estabelecido ao longo de 3 anos naquela cidade. É interessante que, quando você olha para Éfeso, você vai entender que Éfeso era uma das cidades mais estratégicas do mundo. Nesta cidade havia uma das 7 maravilhas do Antigo Testamento, ou do Antigo Mundo, perdão. Você vai ver que em Éfeso, ela não era somente uma cidade estratégica, mas em Éfeso habitava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana.
ou templo da deusa dos Efésios. É interessante que Efésios não era somente uma cidade idólatra, mas também em Éfeso havia uma cultura de feitiçaria e de ocultismo. A cidade de Éfeso era constituída de aproximadamente 300 mil habitantes. É interessante que quando você olha para essa cidade, você consegue perceber que esse templo da deusa Diana era a construção mais bela e mais luxuosa que havia naquela região toda. Era um verdadeiro palácio de mármore bordejado de ouro, e embora essa cidade fosse uma grande metrópole, ela girava, a economia dessa cidade girava em torno do paganismo, em torno dos comércios que continham dentro daquele templo da deusa Diana, ou dentro da religiosidade, dentro daquele mundo que eles estavam vivendo, dentro daquela idolatria que eles estavam vivendo. A cidade, embora ela fosse grande, uma metrópole, mas a economia daquela cidade girava em torno da idolatria que era realizada dentro do templo da deusa Diana. E é interessante que Éfeso, além de ser uma cidade idólatra, era uma cidade marcada pela feitiçaria e o ocultismo. E o que é mais importante é que talvez em nenhuma outra cidade vamos ver a marca do poder do Evangelho, como em Éfeso. É interessante que Paulo, ele fica ali estabelecido um período de 3 anos, e sem recurso tecnológico como temos hoje, ele consegue impactar aquela cidade de uma forma tão estrondosa, que aquela cidade muda de forma imparcial. Você vai ver algumas mudanças drásticas naquela cidade, ao longo dos 3 anos que Paulo se estabeleceu em Éfeso e começou a anunciar o Evangelho de Deus. Você vai ver que Éfeso, por ser uma cidade estratégica, por ser o corredor do mundo, por ser uma cidade onde tinha das 7 maravilhas do mundo, que era o templo da deusa Diana, e que recebia pessoas de todo o mundo, você percebe que Paulo, ao longo desse tempo, mesmo sem recurso tecnológico como nós temos hoje, ele consegue impactar aquela cidade anunciando o Evangelho. E quando você vai estudar de forma histórica o livro de Éfeso, você vai ver que uma das coisas que acontece, uma das maravilhas que acontece através do Evangelho, é que o comércio da idolatria entra em colapso. O comércio de idolatria entra em colapso, porque as pessoas começam a converter e deixam de cultuar a deusa Diana. Então, automaticamente, o comércio começa a entrar em colapso. E você consegue perceber que aquele sistema de idolatria foi totalmente desarticulado. A segunda coisa que você consegue perceber, através dos 3 anos que Paulo está ali em Éfeso anunciando o Evangelho, você consegue perceber que as pessoas, na medida que iam se convertendo e deixando de lado a feitiçaria, o ocultismo, eles iam até em praça pública e queimavam os livros de magia. As pessoas, ao receberem o Evangelho, ao ouvirem o Evangelho, eles começavam a ir até a praça pública e começar a queimar os livros de magia, de feitiçaria, e a abandonar a feitiçaria ou ocultismo. Outra coisa que você consegue perceber, que as pessoas que eram convencidas do pecado, começavam a anunciar de forma pública as suas más obras. Então você consegue perceber a grandeza e o poder que o Evangelho traz em Éfeso. Outra marca que o Evangelho deixa em Éfeso, Atos capítulo de número 19, vai dizer que na medida que Paulo ia anunciando a palavra de Deus em Éfeso, a palavra de Deus prevalecia. Então você consegue perceber a razão pela qual Éfeso era uma cidade estratégica. Você consegue perceber que ao longo desses 3 anos,
a importância de poder Paulo deixar Corinto e poder ir até Éfeso para poder quebrar aquela idolatria, a feitiçaria, o ocultismo, a escravidão do pecado que havia naquela cidade. Paulo então decide anunciar o Evangelho de Deus. Éfeso, você vai entender que mediante a tudo isso que foi falado, é uma cidade tão estratégica, porque foi através de Éfeso que Paulo iria implantar as igrejas nas outras cidades da província da Ásia Menor. Igrejas essas que eram a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Hierápolis e Colossos. Diante desses frutos conseguimos ver como a igreja de Éfeso passa a se tornar a principal igreja estratégica do Novo Testamento. Você consegue perceber a razão pela qual Paulo não somente abre mão de Corinto e vai até Éfeso. Você consegue perceber a razão pela qual Paulo, preso em Roma, decide escrever para a igreja de Éfeso. Porque aquela cidade era uma cidade importante, aquela cidade conseguiu desmantelar a idolatria, o ocultismo, a feitiçaria, e então a palavra de Deus passa a prevalecer sobre aquela cidade. Então você percebe que aquela cidade é uma cidade estratégica, porque foi através dessa cidade que Paulo levanta o seu sucessor, que futuramente iria pastorear a igreja de Éfeso, que era Timóteo. E logo depois de Timóteo, quem pastoreia a igreja de Éfeso é João. Em Éfeso, Paulo escreve as 2 cartas à igreja de Corinto. Em Éfeso, João escreve não somente o seu evangelho, mas também a primeira e a segunda epístola de João. Em Éfeso, João, ao longo do tempo que ele pastoreou aquela igreja, ele também cuidou da mãe de Jesus, na sua velhice. Então você consegue entender a razão pela qual essa igreja ela é tão importante, e a razão pela qual Paulo decide escrever para aquela igreja. E é interessante que quando ele escreve para aquela igreja, ele vai escrever de forma tão maravilhosa, que ele olha e diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de quem? De Deus e não do homem. A primeira coisa que ele vai relatar àquela igreja, que ele estava escrevendo, que ele era o remetente e a igreja de Éfeso era o destinatário, mas ele deixa muito bem claro que ele estava escrevendo porque ele era um servo de Deus, porque a palavra de Deus estava prevalecendo, e que ele foi constituído como um apóstolo não pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Então é isso que nós precisamos entender. Se eu e você estamos aqui nessa noite, não é por vontade própria, não é porque eu e você não tínhamos nada para poder fazer em casa, não é porque você olhou e falou assim: melhor do que ficar em casa é eu ir à igreja. Não, você está aqui porque Deus te trouxe para cá, para você ouvir uma palavra, para que a cada dia mais você possa aprender a ser uma igreja saudável, uma igreja relevante, que caminha sobre a palavra de Deus e que desfruta das promessas de Deus. Então você precisa entender algumas coisas, porque a Bíblia diz que a razão pela qual muitos de nós somos abatidos, destruídos, pensamos em desistir, pensamos em olhar para trás, é pela falta de conhecimento. E você olha e você consegue perceber que Paulo, um servo de Deus, homem, sujeito às paixões, como eu e você, que tinha sonho, que tinha desejo, ao entregar a sua vida para Jesus, e ao entender o seu chamado no reino de Deus, ele também não deixa de passar luta. Ele estava preso por amor ao Evangelho, ele passou fome por amor ao Evangelho, ele foi perseguido por amor ao Evangelho, ele enfrentou dias maus por amor ao Evangelho. Se ele passou por tudo isso, e nós também passaremos. Mas a diferença é que Paulo fala que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Por que ele aprendeu? Porque ele passou a conhecer Deus a cada dia mais, para viver segundo a palavra de Deus e assim desfrutar das promessas de Deus. Coisa que muitos de nós não estamos dispostos.
coisa que muitos de nós não estamos prontos para poder abrir mão, para poder buscar a palavra de Deus, para poder conhecer a palavra de Deus. Muitos de nós, quando estamos cansados fisicamente, emocionalmente, não nos esforçamos para poder romper com as dificuldades e buscar conhecer mais os planos, os propósitos de Deus sobre a nossa vida. E é nesse momento que o inimigo ele semeia no nosso coração discórdia, a fim de que possamos desistir. Mas Paulo está falando, olha, eu estou escrevendo com a intenção de ajudá-los a cada dia mais a progredirem no reino de Deus, a conhecerem a tão boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para que vocês possam se tornar uma igreja relevante, entendendo que no dia a dia da sua vida, você vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter desafio, você vai chorar, vai ter percas, você vai passar por momentos difíceis, mas se você estiver focado, centrado no reino de Deus, você vai entender que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. E é isso que nós precisamos entender, porque Paulo ele vai falar isso para mim e para você. Ele fala, olha, eu fui escolhido não por vontade própria, afinal, eu perseguia o reino de Deus, eu persegui o evangelho, mas agora não, agora eu falo do evangelho, agora eu morro pelo evangelho, não porque eu queria, mas porque Deus quis. É por isso que você está aqui, porque é da vontade de Deus, é porque Ele te ama, é porque Ele não desiste de você. Mas às vezes você permite a circunstância falar mais alto. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, João capítulo 15, verso de número 16, nós vamos ver a Bíblia nos ensinando algo tão poderoso, ou o próprio Cristo nos ensinando algo tão poderoso, dizendo assim, não foram vocês que me escolheram, não foi vocês que escolheram estar aqui hoje, ouvindo Rafael, não, ele vai dizer, pelo contrário, foi eu que os escolhi para que vão e deem fruto, e esse fruto não se perca, isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Mas perceba uma coisa, olha o que Cristo está dizendo, foi eu que escolhi vocês. Eu escolhi porque eu acredito em vocês, sei que vocês são capazes de poder vencer os desafios da vida, mas é importante que vocês deem fruto, porque existem pessoas do lado de vocês que estão famintas, que estão sedentas por amor a Deus, mas não conhecem, porque o Deus desse século tem cegado o entendimento de muitos, para que não chegue a salvação. Mas às vezes nós deixamos de produzir fruto, ou às vezes nós retemos o fruto, e isso não é bom, porque quando nós agimos dessa forma, nós estamos nos tornando ignorantes. É interessante que Paulo, ele vai olhar e vai escrever e falar assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus, ele está dizendo, olha, vocês têm dois destinos, vocês têm dois endereços, um geograficamente e um espiritualmente. Vocês estão geograficamente em Éfeso e espiritualmente estão em Cristo Jesus. Então vocês não podem olhar somente para o endereço geográfico, vocês também precisam olhar de forma espiritual. E quando vocês olham de forma espiritual, Salmos de número 89, verso de número 16, se não me falha a memória, se você puder abrir, ele vai dizer algo poderoso para mim e para você, ele vai falar assim, olha, 14, vai dizer assim, olha, justiça e direito são os fundamentos do teu trono, graça e verdade vão adiante dos teus olhos. Ele está dizendo que aquele que entende que ele tem dois endereços, aquele que entende que geograficamente ele mora no Brasileia, ou geograficamente ele mora no Ingá, ou no Bom Retiro, mas espiritualmente ele está em Cristo Jesus, verdade e misericórdia vão diante dos olhos dele, ele consegue entender a necessidade daqueles que estão lá fora, e por isso, antes que o sonho dele se torne uma realidade, ele vai fazer uma realidade o sonho de Deus.
Ele procura satisfazer aquele que o amou, aquele que tirou ele do lamaçal do pecado, aquele que tirou ele de um charco de lodo, aquele que colocou sobre os lábios dele um novo cântico de adoração ao Senhor. E é isso que Paulo está falando. É isso que Paulo está querendo ensinar àquela igreja. Olha, vocês não podem esquecer, geograficamente vocês estão em Éfeso, mas espiritualmente vocês estão em Cristo Jesus. Vocês não vivem mais na idolatria, vocês não vivem mais na feitiçaria, vocês não vivem mais no ocultismo. As escamas caíram por terra, vocês não podem ser moldados pelo sistema do paganismo. Agora quem molda vocês é a palavra de Deus. Quantos de nós, às vezes, não nos permitimos ser moldados por aquilo que a mídia fala, por aquilo que o médico fala, por aquilo que um profissional da área fala? Eu não estou negligenciando o conhecimento dele, não, irmão, não estou abolindo o conhecimento dele, não, querido, mas a última palavra vem de Deus. O médico é importante, sim, ele nos ajuda, nos beneficia, sim, os profissionais têm a capacidade de nos auxiliar, sim, mas nós precisamos entender que a última palavra não vem do profissional, mas vem de Deus. É isso que nós precisamos compreender, porque 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 26, vai dizer assim, ó: agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Ou a maioria que, antes de Deus nos chamar, não sabíamos nem o que queríamos para o futuro, não tínhamos nem esperança, não tínhamos. Aí ele vai continuar dizendo: do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos. Aí ele vai continuar dizendo: ou de famílias importantes. Talvez nenhum de nós aqui sejamos de famílias nobres, reconhecidas dentro do nosso município, mas nós somos de uma família celestial, que está escrito com o nome no livro da vida. Isso é o mais importante para nós, irmãos. Por isso nós precisamos entender que geograficamente nós moramos no Ingá, ou moramos no Bom Retiro, mas espiritualmente nós moramos em Cristo. Por isso a última palavra vem de Cristo. Eu não posso permitir ser moldado pelo sistema, pela circunstância. Hoje as coisas estão difíceis, glória a Deus, mas amanhã, o mesmo Deus que providenciou alimento no deserto, Ele vai providenciar na minha casa. Eu preciso ter esse entendimento. Paulo está dizendo isso para aquele povo. Olha, o giro econômico da cidade foi desmantelado, mas quem sustenta vocês é o Altíssimo, Deus Todo-Poderoso. Isso nós precisamos ter um entendimento claro, meus irmãos. E o que me chama a atenção é que ele vai olhar e vai dizer assim, ó: aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Ele está dizendo que ele está escrevendo para um povo que é separado e fiel, um povo diferente, como eu e você. Nós somos diferentes, não somos melhores do que ninguém, isso não, mas somos diferentes porque temos a marca da promessa. E ele está falando, é para vocês que eu estou escrevendo, para vocês que são fiéis. Quando você vai olhar ou estudar a etimologia da palavra fiel, vai dizer que significa pistos. A etimologia da palavra fiel significa pistos. E pistos no português significa fé. E quando você vai estudar sobre fé, você vai ver que a fé são 3 características compostas no ser humano, ou 3 características não do homem, mas de Deus. Isso nós precisamos entender. Paulo está falando, olha, eu estou escrevendo a um povo que contém característica não de si próprio, mas característica de Deus. Um povo diferente,
Um povo que precisa aprender a desenvolver uma fé salvífica, uma fé que o leva ao mundo transcendental, a ponto de ele olhar e entender: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou ter medo, porque eu sei que o Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, Ele está comigo. Paulo está falando, é essa fé que vocês precisam desenvolver, é para esse povo fiel que eu estou escrevendo. Ele vai dizer que essa fé significa lealdade a Deus, fidelidade a Deus e confiança em Deus. Ele está falando, olha, a fé de vocês, a fé salvífica, a fé que toca o coração de Deus, ela é composta por um ser humano que é fiel a Deus, leal a Deus e que confia em Deus. Agora eu pergunto para mim e para você nessa noite, embora todos nós estejamos aqui em busca de uma bênção pessoal, será que no nosso pessoal nós estamos sendo leais a Deus? Será que nós estamos de fato confiando em Deus? Ou será que de fato nós estamos sendo fiéis a Deus? Porque quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver que lealdade é um aditivo daquele que cumpre as promessas que faz. Ou seja, quando você aceitou Jesus, você decidiu a não mais viver segundo o seu pensamento, o seu propósito, mas segundo a palavra de Deus. Você levantou a mão e disse: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora eu não vivo segundo os meus pensamentos, porque eu sou uma nova criatura. Deus me chamou para ser luz. Mas tem gente que é teimoso, tem gente que quer ser rebelde, tem gente que não cumpre a promessa que ele fez quando ele levantou a mão. Ele acha que ele está sendo uma marionete, mas não tem nada a ver com isso, porque a graça de Deus não anula a nossa responsabilidade. Nós precisamos entender que o mínimo que nós precisamos é ser leal a Deus. Por exemplo, aqueles que são casados aqui nessa noite, você não abre mão do teu casamento, por mais que você encontre imperfeições, erros no seu cônjuge, porque você entende que lá no altar, quando você casou, quando você colocou uma aliança no dedo dele ou dela, você fez um voto perante Deus, e aqueles que estavam ali presentes, que o amaria ou a amaria, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. Então você entende que você não pode descumprir com essa promessa, porque se você não cumpre essa promessa, a bênção de Deus jamais se tornará realidade na tua vida. Assim é na minha vida íntima com Deus. A luta vem, a dificuldade vem, mas eu não posso abrir mão de ser fiel, de honrar o meu voto, o meu compromisso, de cumprir a minha promessa a Deus, que eu o amaria acima de todas as coisas. Eu não posso deixar de viver o princípio da lealdade, porque quando eu vivo o princípio da lealdade, eu estou desenvolvendo uma fé salvífica, e quando eu desenvolvo uma fé salvífica, eu me torno uma igreja saudável, e quando eu me torno uma igreja saudável, as bênçãos de Deus me enriquecem e não causa dor. Então é fato que nós precisamos abrir o nosso entendimento para isso nessa noite, porque quando olhamos para a palavra fiel, vai dizer que é aquele que segue princípios de determinada crença. Ou seja, qual que é o princípio cristão hoje? Que você não deve roubar, que você não deve matar, que você não deve cobiçar a mulher do próximo, que você tem que perdoar aquele que te ofendeu. Mas tem muito cristão que na hora de exercer a sua responsabilidade, ele pula fora do barco. Porque perdoar fulano não é comigo não. Não, tudo que ele fez para mim, eu tenho que perdoar ele? Não.
A Bíblia diz que nós já estávamos mortos e condenados nos nossos delitos e pecados, mas Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, a multidão do amor de Deus cobriu o nosso pecado, o nosso erro, a nossa transgressão, a nossa falha contra Ele. Mas quando é para eu exercer a minha responsabilidade, eu quero me justificar, eu quero arrumar uma desculpa, eu quero pular fora do barco. E isso não é saudável. Então eu tenho que entender, poxa, se eu estou em busca de me tornar uma igreja e quero ver as promessas de Deus sendo uma realidade na minha vida, eu tenho que, no mínimo, ser leal a Deus, ser fiel a Ele, os princípios dEle, honrar a Ele com os meus recursos financeiros, amar o próximo, perdoar o meu inimigo. Eu tenho que me separar das impurezas. Eu tenho que olhar e dizer: se eu estou no vale da sombra e da morte, eu vou continuar prostrado nos pés do Senhor. Eu não negocio aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, porque tem muita gente trocando a Deus por uma guimba de cigarro, por um copo de cerveja, por 10 minutos num site pornográfico e tantas outras coisas que não provêm de Deus. Mas eu que desejo fazer da promessa de Deus uma realidade na minha vida, eu preciso ter um entendimento que eu preciso ser leal a Ele, eu preciso ser fiel a Ele e eu preciso confiar nele. Coisa que muitas vezes nós não fazemos. Confiança é você entender que diante de todas as possibilidades que não são a teu favor, ainda assim você permanece íntegro e reto, porque sabe que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas, porque sabe que a visão que Isaías teve de vê-lo no mais alto e sublime trono, ainda prevalece nos dias de hoje. Então você entende que a confiança é eu entender que Deus continua reinando, Deus continua governando, Deus continua operando, porque afinal, Ele é o mesmo de ontem, de hoje e continuará sendo o mesmo eternamente. A Bíblia vai nos dizer em Jeremias capítulo 17, versículo de número 7, vai dizer algo poderoso para mim e para você, querido, vai dizer algo para edificar a nossa fé e a cada dia mais desenvolver uma fé salvífica, uma fé segundo o coração de Deus, para que as promessas dele possam se tornar realidade na minha vida. Vai dizer, versículo 7, bendito, ou feliz, ou bem-aventurado, o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele está falando, feliz é você, meu irmão, ainda que nos teus olhos estejam escorrendo lágrimas, mas ainda assim, espiritualmente, se você está em Cristo, você consegue entender que você é o povo mais feliz, porque a tua esperança, a tua confiança está em Deus, e a promessa que Ele fez para os filhos dele é, que um dia Ele enxugará do meu e dos seus olhos toda lágrima. Então eu entendo, poxa, o mínimo que eu preciso é confiar, porque ainda que as coisas estejam indo mal, haverá um dia que Deus levantará do teu trono, e todas as lágrimas Ele converterá num brilho de um sorriso. O meu filho está nas drogas, mas eu não desisto, porque eu sei que um dia Deus vai libertar. Eu não abro mão dele, porque eu confio que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Entenda isso nessa noite, querido. Amanhã é quinta-feira. Eu não vou estar com você pessoalmente, mas quando você trazer na memória aquilo que te dá esperança e entender, se eu tenho fé em Deus, eu preciso continuar sendo leal, eu preciso continuar sendo fiel, eu preciso continuar confiando, porque agindo dessa forma, eu estou tornando uma igreja saudável, relevante, e as promessas de Deus, elas vão se cumprir na minha vida. Quando eu não sei, mas eu sei que Ele é fiel, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa.
Compreenda isso nessa noite, porque o inimigo tem tentado fazer você desistir, porque o inimigo tem tentado fazer você olhar para trás, mas fiel é aquele que te prometeu, meu irmão. A Bíblia vai dizer para mim e para você, Isaías capítulo 43, e verso de número 2, vai dizer algo poderoso para nós, para que a nossa fé seja edificada nessa noite, segundo o coração de Deus. Eis que o verso de número 1, capítulo 43, perdão. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, te chamei pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama alguma arderá em ti, porque eu, o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti, visto que foste preciosos aos meus olhos, digno de honra. Eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Olha o que Deus está falando comigo e com você nessa noite, querido. A confiança é exatamente isso, é eu pôr em prática aquilo que Deus está falando comigo, porque afinal a Bíblia nos orienta que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Você não está vendo Deus falar contigo, mas você acredita que por meio da palavra dele, ele fala com você, e que se você botar ela em prática, tudo isso que ele está falando vai se tornar realidade na tua vida, porque afinal não tem nada a ver comigo não, querido. Eu não posso nada, eu não consigo nada, eu sou apenas um instrumento, uma ferramenta de Deus aqui, porque convém que eu diminua e Ele cresça, porque a glória é dEle. Mas se você entender e botar em prática, você vai ver que a cada dia mais as bênçãos correrão atrás de você. E para finalizar, os diáconos podem tomar o lugar aí com a Santa Ceia. 1 João capítulo 5, verso 14, vai dizer algo precioso. 1 João verso 5, capítulo 5, verso 14. E esta é a confiança que temos com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Agora a pergunta é, será que o que temos pedido condiz com a vontade de Deus? Porque quando olhamos para a palavra diz que às vezes pedimos e pedimos e não recebemos, porque pedimos para gastar no nosso próprio deleite. Pedimos para poder querer esnobar, para querer mostrar para fulano que eu consegui vencer na vida, para poder querer ostentar. E esse não é o ideal, não é a essência de Deus. Você tem que ter e ao mesmo tempo ser generoso, para entender que existirão muitas pessoas à sua volta que vão precisar daquilo que você tem. E se o teu coração estiver preso, você nunca vai poder conseguir ajudar aquele que está precisando. Mas ele está falando, esta é a confiança. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então eu preciso rever o meu conceito hoje, e ver se de fato a minha fé tem sido uma fé salvífica, segundo o coração de Deus, ou eu tenho sido uma pessoa egocêntrica, que busca os meus próprios interesses, através da casa do Senhor. Porque se eu estiver agindo dessa forma, eu estou a cada dia mais me tornando uma pessoa insensata, ingrata, e vou me frustrar, vou desistir, vou culpar muita gente. Mas se eu entender aquilo que Paulo está escrevendo para Éfeso,
aquilo que Paulo está escrevendo para mim e para você, aquilo que Cristo está falando ao meu e ao seu coração, nós sairemos daqui cantando o hino da vitória. Eu quero que você fique de pé no seu lugar, querido. Paulo, quando estava em Éfeso, ele escreve para Corinto, uma igreja rica em dons, mas pobre em amor. E quando ele estabelece a cerimônia da Santa Ceia, porque quando eles reuniam para a Santa Ceia, para poder comer, para poder se alegrar uns com os outros, só comia quem tinha, quem não tinha passava fome. E Paulo falou assim: ó, vocês estão fazendo errado. O propósito da Santa Ceia é para que todos possam desfrutar, independente se ele tem ou não tem. Por isso, examine-se o homem a si mesmo, e depois coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. E é por essa razão que existem muito no meio de vocês fracos e doentes, e até mesmo dormindo, porque não discernem o corpo de Cristo. Em outras palavras, Paulo está falando assim: a razão de ter muitas pessoas dentro da igreja querendo desistir, querendo olhar para trás, porque não estão entendendo a essência do Evangelho, estão invertendo os valores. Mas se começarem a compreender, eles vão passar pelo fogo, mas vão passar dando glória a Deus, porque sabe que nenhuma chama arderá contra a vida dele, porque ele tem um Deus que o guarda, um Deus que o livra. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, ele livrou Daniel na cova dos leões. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha de fogo, ele livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha de fogo, porque queria ver se de fato eles eram leais, se eles eram fiéis, e se de fato eles confiavam no Todo-Poderoso. Eu quero que você feche os teus olhos aí no teu lugar. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi pregada. Cada um olha para dentro de si nesse momento, Pai, e reconhece a sua mazela. Infelizmente, o bem que precisamos fazer não fazemos, mas o mal que não podemos fazer, às vezes fazemos. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Os diáconos vão entregar a Santa Ceia, mas antes dos diáconos entregarem a Santa Ceia, eu gostaria de perguntar se tem alguém aqui nessa noite que ouviu essa palavra, e até hoje você não tomou uma decisão de confiar, de ser leal, de ser fiel, entregando a sua vida nas mãos de Jesus, a sua casa, a sua família. Se hoje você deseja fazer esse compromisso, essa aliança com Deus, entregando a sua vida para Jesus ou reconciliando com Ele, eu juntamente com toda a igreja quero orar por você. Para isso eu preciso que você aí no seu lugar levante uma de suas mãos, sem constrangimento nenhum. Tem alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida para Jesus ou reconciliar com Ele? Tem alguém aqui nessa noite? Se não temos, é porque eu entendo que se Jesus voltar agora, todos nós iremos morar com Ele no céu. Os diáconos vão entregar a Santa Ceia. Na medida que você receber, se assente no seu lugar, por favor.